Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Jornal Colonial News. Coroa portuguesa participa ativamente das fronteiras coloniais, tanto ao norte quanto ao sul. A intenção é explorar o território em busca de mapear novas terras, encontrar minérios, controlar a navegação, e isso está sendo motivado por diversas lendas contadas na Europa e pela construção de fortes para garantir o poder. Temos agora algumas notícias sobre este tema, principalmente ao norte, como colonização da Amazônia, Bacia Platina e do litoral norte. Começamos agora com as expedições e colonização da Amazônia. Desde o século XVII, os portugueses têm interesse em colonizar a floresta amazônica. Uma das famosas expedições foi feita em 1687 por Pedro Teixeira. Ele partiu de Belém e percorreu quase que por completamente o Rio Amazonas, atingindo a Cordilheira dos Andes, chegando bem perto da cidade de Quito. Como as expedições foram organizadas nos anos finais da União Ibérica, chamou muita atenção das autoridades. Só que havia um grande interesse de conhecer a região e explorá-la. Contou com a participação também de padres jesuítas, que em uma de suas missões foram a exploração de especiarias, pois eles tinham grande expectativa de sucesso como no Oriente. Só que isso não aconteceu, já que o lucro era muito baixo e o risco era muito alto. Sementes de urucum da tia Luísa, aquelas que você pode usar para pintar a sua cara, o seu pacotinho plástico, temperar seu arroz ou, se você for um pouco mais excêntrico, o seu azeite. Ligue agora e concorra a uma Air Fryer. Não, pera. Canal errado. Corta! Bom dia, estamos aqui com o padre jesuíta. Bom dia, padre. Como o senhor está? Eu estou bem. E você, minha filha? Estou muito bem também. Que tal o senhor nos contar como foi a sua vinda para o Brasil? O que foi mais difícil? A adaptação, como sempre, foi difícil. Eu não imaginava que existia esse povo indígena aqui. Qual a missão do senhor ao vir para cá? Eu vim aqui para catequizar esses índios, um povo bárbaro, ensinar a eles sobre o poder divino. Por que o senhor considerava que eles tinham um potencial maior que o dos negros para serem catequizados e livres? Porque eles não eram um povo tão inferior quanto o negro. E o senhor acha que conseguiu cumprir essa missão? Creio que sim, porque a maioria dos índios estão catequizados hoje. Muito obrigada. Será que o senhor podia dar uma bênção pra gente agora? Voltamos agora com uma notícia sobre a colonização da Bacia Platina. Espanhóis atacam o povoado de Sacramento após o fim da União Ibérica. Portugal, sem muito sucesso, tentou estabelecer um núcleo colonial além da fronteira do Brasil. Em 1680, o governador Dom Manuel Lobo fundou a colônia do Santíssimo Sacramento, às margens do Rio da Prata. Na época, era uma região de domínio espanhol e intensa atividade mercantil. O Rio de Janeiro era uma região que tinha uma grande relação comercial com os colonos de Buenos Aires. Com o fim da União Ibérica, esse comércio foi prejudicado. Os portugueses mostraram um grande interesse nas regiões da Campanha Gaúcha, do Pampa e do extremo sul do Brasil. Os espanhóis atacaram o povo de Sacramento muitas vezes, destruindo e restabelecendo várias vezes por portugueses. A fundação de Montevidéu, nas mesmas margens do Rio da Prata, porém, alguns quilômetros à frente, em direção ao mar, foi empreendida com o intuito de isolar os portugueses. Bom dia. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial, Dom Manuel Lobo. Bom dia, Dom Manuel. Bom dia! Será que o senhor poderia nos contar um pouquinho como que foi para o senhor governar a capitania do Rio de Janeiro? Após vários conflitos, foi nomeado general e logo depois governador-geral da capitania do Rio de Janeiro pelo meu amiguíssimo Dom Pedro II. E como foi para o senhor governar? Eu não fiquei muito tempo no poder, porque logo que entrei sem expedição para o Rio da Prata, mas deixei João Tavares em meu lugar. Fui até São Vicente tentar arrecadar mais recursos e pessoas. E depois de vários conflitos, me nomearam
governador-geral das Capitanias do Sul, que voltaram a ser pós do Rio de Janeiro. De onde surgiu o apelido Lobo? Oh, desculpa, deve ser esse maldito tuberculose. Voltando. Esse apelido veio do meu avô, que se chamava Manuel Lobo Oxova. Muito obrigada pelas respostas. Voltamos novamente com a ocupação do litoral norte. Os irmãos Beckman promoveram a tomada do Corpo da Guarda e da Câmara Municipal de São Luís a fim de protestar contra a atuação da Companhia do Comércio dos Jesuítas. Segundo testemunhas, Manuel e Thomas Beckman instruíram senhores de engenho para o assalto ao depósito da Companhia do Comércio nesta manhã. Conseguimos uma entrevista exclusiva com Thomas Beckman. O que levou você e seu irmão a organizarem a invasão do depósito da Companhia do Comércio de Maranhão? A companhia monopolizou tudo, deixou tudo caro, além de proibir a mão de obra indígena, que ferrou com nós, senhores de engenho. A respeito da mão de obra indígena, por que isso ocorreu? A porcaria da Companhia de Jesus chegou aqui e os jesuítas começaram a catequizar os índios. E resolveram que eles não podiam ser escravos. Aí só nos restou usar os africanos. Mas você ainda podia usar os africanos. Por que ficaram tão bravos com os indígenas? É que os africanos são muito mais caros que os indígenas. E como vem da África, demoram para chegar. Esse é um problema grave mesmo. Obrigada pelas informações. Promoção do Dia do Escravo Africano. Na compra de um escravo vindo direto da Angola, você ganha 1 kg de urucum e 1 kg de açúcar. Compre já o seu. Urgente! Acabamos de receber o comunicado que diz respeito à morte de 2 grandes líderes da revolta de Beckman, Manuel e Tomás. Além deles, outros 50 participantes também morreram. Em respeito às famílias, faremos 30 segundos de silêncio. Dos espanhóis. Continua, só vai, continua. Foram muito motivados por lendas europeias e pela e os tão Jesus amado. Estão as expedições foi feita em 1637 por Pedro Teixeira. Partiu de Belém, percorreu o rio Amazonas, não dá, eu vou rir. Vai. Essa é gravada. E eu não enxergo também. Oh, minha nossa, então que difícil. Você quer assim? Aí vai gravar, vai pagar, pegou o caderno. De janeiro? Após várias guerras, vários conflitos. E aí esqueci de novo. É.